Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, boa tarde. Eu quero dar o segundo passo para um evangelismo eficaz. O primeiro passo é você mostrar a lei de Deus. O segundo passo, você tem que dar testemunho de Cristo. Você, como um filho de Deus, você tem que dar testemunho. Nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. E temos que dar testemunhos. Temos que ser luz por onde a gente passar. E o testemunho esse consiste em duas partes. Você fala da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E eu me baseei nesse testemunho no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 2, versículo é o 37. Diz assim: ao ouvir tais palavras, ficaram angustiados em seus corações e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós sejais batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos o quanto o Senhor nosso Deus chama. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim todos o quanto aceitaram as suas palavras foram batizados, e naquele mesmo dia ajuntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Meus irmãos e minha irmã que me acompanha pelo YouTube ou no Facebook, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, o versículo 14 até o 47, fala do dia do batismo, o dia de Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, o dia em que a promessa que o Senhor Jesus Cristo prometeu aos apóstolos: ficar em Jerusalém até que desça do alto o Consolador, o Espírito Santo, e você seja batizado no Espírito Santo. O ministério de uma pessoa, ele só começa depois que ele recebeu o Espírito Santo. Porque se você for analisar na Bíblia, os apóstolos começaram a evangelizar depois que receberam o Espírito Santo, começaram a anunciar o Evangelho, começaram a falar do Senhor Jesus Cristo e começaram a edificar a igreja. Então eles estavam em Jerusalém, era 9 horas da manhã, quando aqueles apóstolos receberam o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, foi um vento impetuoso, de tal maneira que todo mundo sentiu naquele dia a unção tremenda que desceu. E muita gente naqueles dias foi batizado também. Muita gente foi batizada. E algumas pessoas que não foram batizadas começaram a falar, disse: nossa, 9 horas da manhã, esse povo já estão bêbados, esse povo já está caindo no meio da rua. Aí Pedro tomou a palavra para si. Pedro pediu licença para começar a falar. E Pedro falou, disse: irmãos, o que está acontecendo aqui, esse povo que vocês estão vendo aí, falando diferente, eles não estão bêbados, mas eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, cumprindo a palavra, assim como está escrito no livro de Joel, que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre a igreja, sobre toda a carne, onde jovens profetizarão, terão visão, os senhores terão visão, terão vigor também. E isso é o cumprimento da palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, a quem vós mataste, entregaste para ser morto, mas que Deus sabia que ele ia passar por tudo isso, mas vocês entregaram, sem noção das coisas, se sabiam que aquele homem era o Messias, vocês entregaram à morte. E ele falou para a gente que nos últimos dias, no fim dos tempos, ele ia derramar o Consolador, ele ia nos enviar o Consolador. E o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ele foi prego numa cruz,
Ele foi prego numa cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje está se cumprindo aquilo que ele falou, que ele ia derramar o Espírito Santo, aonde foram batizados e receberam o dom de Deus. Eles receberam o Espírito Santo ali. E Pedro começou a anunciar. E Pedro começou a falar do Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui. Ele quer salvar você. Ele quer que vocês venham se converter. Ele quer construir com você uma nova história, mas basta você querer. E nós estamos aqui como apóstolo e discípulo de Cristo, dando testemunho dele, dando testemunho da sua palavra, dando testemunho que ele morreu e hoje ele está vivo, ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, onde ele está intercedendo por mim e por você, onde ele está agora esperando que você se converta, aonde a gente está aqui dando testemunho e falando das suas maravilhas, aonde quando ele passou por aqui pela terra, fez prodígios e maravilhas e grandezas, aonde muitos viram e a gente contemplou isso, a gente contemplou o poder dele, a gente viu Deus usando ele de modo poderoso, e a gente está dando testemunho de Cristo. Você como filho de Deus, a gente como filho do Deus vivo, nós temos que dar testemunho, ser um bom cristão, ser uma pessoa humilde e mansa, anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação. Você tem que ser luz desse mundo pecaminoso, desse mundo de hoje que está em trevas. Você tem que ser testemunha. Nós temos que ser testemunhos de Cristo por onde a gente passar. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, você tem que dar testemunho. Não é ser um crente responsável, mas não, tem que dar testemunho. Muitas vezes a gente dá testemunho de Cristo até em silêncio. A gente dá nosso testemunho de Deus na nossa vida. Então os discípulos aqui tomaram a palavra para si. Pedro começou a tomar a palavra e começou a anunciar, começou a falar do reino de Deus, começou a falar que o reino de Deus está próximo, começou a anunciar. Presta atenção que evangelismo você não inicia dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te dar um carro, uma moto, uma bicicleta. Não, você tem que dar testemunho. Jesus morreu por você. Jesus morreu para perdoar os seus pecados, para lhe salvar. Mas ele ressuscitou por você, assim comprovando que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi aceito pelo Deus Todo-Poderoso. Porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão aquele sacrifício na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou. Deus ressuscitou no terceiro dia e deu todo o poder para ele, nos céus, na terra, debaixo dos céus, debaixo da terra, até nos infernos. O poder do homem tem autoridade. E ele nos deu também a autonomia para a gente usar o seu nome. Nós somos embaixadores de Cristo para falar do reino da salvação, para anunciar ele. Então você entra mostrando a verdade no evangelismo. E Pedro aqui, depois que ele terminou de falar esse discurso, depois que ele anunciou de tal maneira que o povo ficaram impactado, que o povo ficaram com um temor tão grande no coração, aquele povo começou a ficar angustiado, aquele povo começou a ficar desesperado, e aquele povo veio até Pedro. Eu lhe pergunto agora, quando você evangeliza, alguma pessoa chegou até você e dizer: meu filho, minha filha, o que eu faço para me aceitar Jesus? O que eu faço para mim ser salvo? O que eu faço para minha casa ser salvo? Alguém já chegou até você e falou isso? Eu creio que muitas vezes que não. Mas ao mesmo tempo eu creio que sim. E eu espero que sim. Então você chegou até Pedro e Pedro começou a falar. Fale. Você tem voz para falar o reino de Deus e não para falar besteira. E Pedro começou a falar: arrependei-vos do seu pecado, arrependa daquilo que você pratica, arrependa das suas coisas abomináveis que você faz. Arrependa-te, arrependa e seja batizado nas águas
E você vai ser batizado no Espírito Santo e receberá os dons do Espírito Santo. Arrependa-se. E a Bíblia relata que naquele dia, num discurso de Pedro, Pedro ganhou 3.000 almas. 3.000 almas. Você está evangelizando 1 ano, 2 anos. Quantas almas você já ganhou para o reino de Deus? Quantas almas você já ganhou? Eu lhe pergunto, quantas almas você já ganhou? Qual o êxito mais rápido que você já obteve no seu evangelismo? Você evangeliza hoje a pessoa e hoje mesmo a pessoa toma uma atitude de aceitar a Cristo. O evangelismo mais rápido e eficaz que eu já vi na Bíblia foi de Filipe. O eunuco estava lendo uma passagem que fala lá do livro de Isaías e Deus teletransportou Filipe até aquele homem, porque ele estava lendo a palavra e ele não estava entendendo a palavra. E Deus transportou Filipe até aquele homem para explicar a palavra. Então você que fala da palavra de Deus, você que ensina a palavra de Deus, você também tem que ter entendimento. Você tem que pedir discernimento. Você tem que pedir sabedoria a Deus para poder falar da palavra de Deus. Porque você chega até uma pessoa e você perguntar, você está entendendo aquilo que você está lendo? E a pessoa dizer não. E você também não souber explicar, sendo um crente, vou te falar, você é irresponsável. Você está sendo um crente desleixado que ainda não leu a palavra de Deus. Você precisa praticar. E quantas pessoas hoje estão na igreja, ouvem a palavra, mas não entende nada. Não entende nada. Não entende absolutamente nada. Mas também não tem a curiosidade de perguntar, de chegar até o seu líder e dizer, eu não entendi a sua explicação. Eu não entendi a sua palavra. Pastores têm que examinar. Leiam a palavra. Busquem o entendimento. O entendimento. A sabedoria Deus vai lhe dar. Você tem que ter conhecimento bíblico e conhecimentos gerais. Não adianta um pastor, uma pessoa ter entendimento só bíblico, se não tem um entendimento que abrange todo um conhecimento. Tanto a sabedoria de Deus como a sabedoria terrena. É um conjunto. A pessoa tem que ter sabedoria, a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, para não subir no altar e começar a falar besteira. Não. Você está ali para abençoar uma pessoa. Você escolheu para abençoar uma pessoa. E aquele pessoal chegaram até Pedro. Começaram a perguntar. E Pedro anunciou. Arrependa dos seus pecados. Arrependa e seja batizado. E comece também a anunciar o reino de Deus. Então, no evangelismo constitui. Você fala da lei de Deus. Você dá testemunho de Cristo. De morte e ressurreição de Cristo. Isso tem que ser uma base no evangelismo. No evangelismo. Assim você vai obter um êxito. Quando Filipe explicou para aquele eunuco a explicação do livro de Isaías, e o eunuco virou para ele: o que te impede de você me batizar agora? Na que Filipe terminou de explicar, ele pediu para ser batizado e foi batizado. Esse foi a convenção mais rápida que existe na Bíblia, foi essa. E você? E nós? O que nós estamos fazendo? Brincando de ser crente? Ou sendo mais um dentro de uma congregação? Ou sendo mais um bode dentro da congregação? Despertai. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Divulgue, compartilhe esse vídeo e me ajude a evangelizar. Você está me ajudando direto e indiretamente a anunciar o reino de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus. Amém.